Oi. Tá? Não. Qualquer coisa. Do Michel senta aqui não. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública, onde será apresentado o projeto de lei número 011, que trata das alterações e inclusão no anexo da Lei de Diretriz Orçamentária, e o projeto de número 12, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2026 a 2029 do município de Santa Luzia do Norte. Registrando a presença dos vereadores doutora Maísa, Dina Araújo, vereador Adelmo, vereador Emílio Paz e a vereadora Flávia. Então, com a proteção de Deus, em nome do povo deste município, iniciamos nossos trabalhos e declaro aberta esta audiência pública. Quero agora convidar para compor a mesa a secretária de Educação. Peço ao vereador Dionísio que conduza a nossa secretária de Educação a compor aqui a mesa. A secretária Luísa, por favor, Luísa. Gostaria também de convidar a nossa secretária Nil, e gostaria que a vereadora doutora Maísa acompanhasse também a nossa secretária. Saiu? Tranquilo, obrigado. Gostaria de convidar também o vereador secretário Pedrão para compor aqui a mesa, juntamente com todos nós. Vereadora Flávia, por favor, receba o nosso secretário e conduza aqui até a mesa da presidência. Ex-vereador e presidente também dessa casa. Estando composta a nossa mesa, eu já passo a palavra para fazer a explanação ao nosso amigo Michel, que fará assim a explanação para todos nós da nossa audiência pública. E dizendo que sejam todos bem-vindos a essa audiência pública, e assim passo a palavra ao Michel. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia presidente, bom dia população, senhores vereadores. Eu agradecer pelo convite. Como o presidente já falou, meu nome é Michel, eu sou técnico de planejamento público, sou responsável por fazer todas as ferramentas de planejamento do município, seja de PPA, seja de FDO, seja LOA, né? E fico muito honrado em participar dessa audiência pública aqui. Bom, antes de mais nada, a gente fala um pouco da dinâmica de como é que vai funcionar a audiência pública, que é importante, tá? Eu vou explanar mais ou menos todo o funcionamento de como a gente produziu essas ferramentas, né? Explicar, antes de tudo, o que são essas ferramentas. Eu acho que é fundamental para a população saber o que são essas ferramentas, né? A importância de cada uma delas. E aí, se no meio do caminho, algum vereador, algum secretário em si, fique à vontade para questionar, entendeu? Para discutir. E a gente está aqui para isso, né? Essa é a importância da audiência, a gente debater ou discutir qualquer ponto. Tranquilo? Vamos lá? Bom, gente, primeiro, um amparo legal sobre a audiência pública. Tá? Ela é obrigatória, seja para termos de município, seja para termos de estado, seja para termos de união. Ela é obrigatória. Tá? Embora nos últimos anos alguns municípios, né,
não façam, mas o fato é que ela é obrigatória. E o amparo legal, ela está ali, está no artigo da Lei Complementar 101, está no artigo 44, está na Lei de Responsabilidade Fiscal e está no artigo 44 da Lei Federal 10.257, assim como o Estatuto das Cidades também, que obriga a fazer audiência pública no que se refere a orçamento público. Tá? Sobre a questão das ferramentas de planejamento, todas elas constam lá no artigo 165 da Constituição Federal. Essas três leis são as principais leis de planejamento público e elas servem de base tanto para o município, servem de base também para o Estado, como também servem de base também para a União. Claro, tanto... Por favor, fica à vontade. Eu quero convidar também a secretária de Ação Social, Luciana, a subsecretária de Educação, Jaqueline, e o secretário de Saúde, Silvano. Por favor, venham para cá para compor também aqui a mesa. Muito obrigado. Nada, que é isso. Então tem de ferramenta de planejamento, todas essas três leis são obrigatórias e constam lá na artigo 165 da Constituição Federal. Então, como eu já antecipei, elas são de fato obrigatórias, tanto para o município como o Estado, também como a União. São três leis que servem de referência para o planejamento público para tanto o Estado, tanto o município, como o Estado também, como também a União. Tá? Esse é o ato de convocação, ou seja, a Câmara Municipal fez a convocação através desse ato aí, eu trouxe a todos vocês, incluiu o presente, que foi publicado dias antes, na semana que se passou, tá? O ato de convocação. E afinal, em si, a gente está fazendo uma audiência pública sobre o plano plurianual. Primeiro, antes da gente adentrar sobre o plano, é importante a gente primeiro passar para a população o que é essa ferramenta, a importância dela para o município, e a importância dela para os secretários, a importância dela para o gestor, e o que é essa ferramenta em si. Essa ferramenta é uma ferramenta de planejamento público, tá? É ela que vai dizer, vai tratar como é que vai funcionar o município de vocês daqui a os próximos 4 anos. É a ferramenta em forma de lei que vai dizer como o município de vocês vão estar daqui a 4 anos, tá? É a principal ferramenta que diz a todos os vereadores, que diz à população, que diz aos gestores, como é que o município de vocês vai funcionar nos próximos 4 anos. Tá? É a ferramenta que a gente coloca lá no papel que diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vamos tomar esse caminho para poder fazer essa construção. Tá? Então, como eu disse, dentro dessa ferramenta, ela vai ter vigência de 4 anos, e lá você vai colocar todo o destino do município, tá? Dentro dessa ferramenta. Claro que é uma ferramenta flexível, porque ao longo do tempo é normal que as coisas mudem, que a gente recebe apoio tanto do Estado como a gente recebe apoio também da União, muda para o governo do Estado, muda para o governo da União, então é uma ferramenta flexível. Essa flexibilidade se dá a partir do momento que a gente volta para casa aqui, para a Casa Legislativa, faz uma revisão do projeto para incluir, ou excluir algumas coisas que não foram conclusas ao longo do tempo. Tá? É uma ferramenta também que serve de base para as 2 leis de planejamento que a gente vai ter lá na frente, que chama Lei de Diretrizes, já está aqui na Casa Legislativa, e a Lei Orçamentária Anual também. Então, tomando como base, falando automaticamente de forma direta, nada mais é do que uma ferramenta ao qual você coloca todo o planejamento do município para os próximos 4 anos. E esse planejamento ele serve tanto para o Poder Legislativo, como também para o Poder Executivo. Tá? Para a criação dessa ferramenta, antes de criar essa ferramenta, nós tomamos como marco legal algumas outras leis, tá? A principal delas é a Constituição. Então, na criação desse projeto, a gente toma como base algumas ferramentas, a principal, a Constituição, no seu artigo 65. Outra lei que a gente toma como base na construção desse projeto, a Lei 4.320, que é a lei que nada mais é do que a Bíblia da contabilidade, do setor público. Outra lei que a gente toma como base também, que serve como planejamento também, que serve como base para a construção da ferramenta de planejamento,
a lei de responsabilidade fiscal, que nada mais é a lei que diz que você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada. Tá? Outra lei que a gente tomou como base também é a lei orgânica do município, que nada mais é, especificamente, do que a Constituição do município. Então, as regras que constam nessas leis, a gente leva também essas mesmas regras para o plano plurianual. Tá? E outras normas que a gente segue para a construção também dessa ferramenta são as normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, antes de fazer a construção dessas ferramentas, dessa ferramenta de planejamento, a gente pega essas ferramentas aí de leis anteriores, e pega suas atualizações e leva todas as regras para a lei de planejamento futuro, que é o CPA. Tá? E como é que a gente fez a construção dessa ferramenta que vai ser executada a partir de 2026? Um ponto importante: toda a construção do setor público, ele começa um ano antes. Tá? Então aqui nós estamos planejando para 2026, isso em termos de legislativo e em termos de executivo. Então tudo que consta nessa ferramenta de planejamento é para 2026. Aí você me pergunta, mas Michel, o primeiro ano de mandato do prefeito foi construído com a ferramenta anterior. Então o planejamento público ele sempre funciona assim: você planeja um ano antes e começa a executar um ano posterior. Então nós estamos aqui planejando 2025 e a execução só começa a partir de 1º de janeiro de 2026, claro, com a autorização da Casa do Legislativo. Tá? Então, em meados do mês de fevereiro, nós começamos a fazer a construção tanto da Lei de Diretrizes, que é uma ferramenta que eu vou passar para vocês, como também começamos a fazer a construção do plano plurianual de 2026. Essa construção ela se dá justamente com a conversa com os secretários, começa ouvindo a comunidade, ou seja, para que a gente possa entender todo o funcionamento da máquina pública, tá? Para que a gente possa pegar os seus anseios e colocar para dentro dessas ferramentas. Começa a escutar também o Estado, começa a escutar também a União, para que a gente possa vangloriar recursos tanto do Estado como também recurso federal. Um ponto importante nisso é sempre lembrar de dizer que não há dinheiro para tudo, tá, gente? Eu sempre comparo a ferramenta de planejamento público com uma ferramentazinha que você tem em casa. Com o seu salário em casa, quando você começa a planejar em cima do seu salário. O setor público também é do mesmo jeito. Tá? Quando eu falo isso, as pessoas às vezes se espantam, porque às vezes pensam que dinheiro, abre a torneirinha lá, setor público e sai caindo dinheiro. E não funciona assim. Tá? A ferramenta de planejamento público, ela funciona com a mesma conta que você faz em casa. Então, se você começa a se planejar em casa em cima do seu salário, o setor público também funciona do mesmo jeito. Ele tem um ordenamento de receita que recebe todos os meses, então o planejamento a gente se planeja em cima dessa receita. Justamente para ultrapassar o que diz a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, tem mais despesas do que propriamente receita. Tá? Em junho, agora de 2026, aí nós começamos também o planejamento para a lei orçamentária anual. Daqui a pouco eu especifico bem o que diz cada ferramenta dessa. Tá? Em agosto, mais ou menos, nós fazemos o encaminhamento dessas ferramentas. Depois de fazer a construção com os secretários para a comunidade, nós encaminhamos essa ferramenta ao Poder Legislativo e cabe justamente ao Poder Legislativo aprovar aquilo que foi planejado. Tá? Um ponto importante sempre dizer à população: não é o Legislativo, tá? Nem daqui do setor municipal, nem do setor estadual, nem da União, que autoriza aquilo que entra no município. Receita no município vai chegar de qualquer forma. O Legislativo apenas autoriza aquilo que vai ser utilizado como receita que o município recebe. Tá? Então, o Poder Legislativo ele tem esse poder, essa prerrogativa de autorizar o que a gente vai fazer com o recurso que recebeu. Essa é a prerrogativa do Poder Legislativo. Porque, às vezes muita gente se confunde, pensa que é o Poder Legislativo que autoriza aquilo que vai chegar no município. Não. O recurso ele vai chegar de qualquer jeito, através de convênios com secretários, emendas com o governo estadual, com o governo federal, mas quem autoriza a utilização desse recurso é justamente o Poder Legislativo Municipal. Se o Poder Legislativo não autorizar, o recurso vai bater na conta e volta para o governo estadual ou volta para o governo federal. Tá? E aí, dessas três leis, o Poder Legislativo tem até dezembro aí para fazer a aprovação. Fazendo a aprovação, a partir de 1º de janeiro, o Poder Executivo tem autorização para utilizar aquilo que consta nessas ferramentas de planejamento. Essa ferramenta de planejamento é sempre bom dizer que nós vamos constar todo o investimento que o município faz e vai constar também todo o custeio que mantenha o município, ou seja, manter as escolas, manter toda a máquina pública do município
também conste nessa ferramenta, além dos investimentos que a gente pretende para os próximos 4 anos. Então, elas funcionam assim em termos de integração. Nós temos aí 3 ferramentas de planejamento durante ao longo do exercício. A primeira ferramenta do PPA 2026 a 2029, que é esse PPA, o fato da audiência pública. Depois dessa ferramenta, a gente tem o que a gente chama de lei de diretrizes, e depois dessa ferramenta, a gente tem a lei orçamentária anual. O PPA, como eu já antecipei, que é aquela ferramenta que vai trazer todo o planejamento público dos próximos 4 anos. No meio, você tem a lei de diretrizes, que é a ferramenta que vai determinar o que vai ser prioridade para o município, porque não tem dinheiro para tudo, né? Então, é a mesma coisa que a gente chegar na casa da gente, colocar tudo aquilo que a gente deseja, só quando a gente vai olhar para o salário da gente, não tem dinheiro para tudo. Aí o que a gente tem que fazer? Determinar o que é prioridade. Essa é uma das prerrogativas da lei de diretrizes. Determinar o que é prioridade naquele determinado momento. A lei de diretrizes ela tem outras séries de prerrogativas, mas a principal é determinar todo o conteúdo do PPA ali, o que vai ser prioridade naquele determinado momento. Determinando que... Fica à vontade. Fica à vontade. Mais uma vez, mas Fica à vontade. queremos também agradecer a presença do nosso pastor da Assembleia de Deus em Santa Luzia do Norte, pastor Juvenal, nos também nos dará a honra de estar nessa audiência pública. Então, muito obrigado, pastor, pela sua presença. Então, a lei de diretriz ela tem essa prerrogativa de determinar o que é prioridade. Como a gente não tem dinheiro para tudo, então, assim como acontece na sua casa, em um determinado tempo você precisa determinar o que é prioridade. E por último, chega a lei orçamentária anual, que é justamente onde você vai dizer onde é que você vai buscar o recurso para fazer acontecer aquilo que você colocou na ferramenta de planejamento. Então, só para citar um exemplo aqui, você colocou na sua ferramenta de PPA, ia fazer a construção de escola, ia fazer a construção do posto de saúde, ia fazer a aquisição de uma ambulância. Na lei de diretrizes, você não tem dinheiro para fazer tudo. Você determina que naquele determinado momento é melhor fazer a construção da escola. Chega na LOA, você vai dizer, claro, de forma técnica, você vai dizer onde é que você vai buscar o recurso para fazer a construção daquela escola. Óbvio e claro, eu acho que todos vocês sabem, né, que o município ele não vive independente, o Estado não vive independente também da União. O município ele recebe tanto recurso do Estado como recebe recurso também da União. Nenhum município aqui no Brasil, nem São Paulo, para vocês terem uma ideia, vive sozinho. Isso é doce ilusão alguém falar isso. Nenhum município aqui, muito menos São Paulo, vive apenas com recurso próprio. Todos eles dependem do Estado, todos eles dependem da União. Claro que o município faz a parte dele, da parte de arrecadar os seus impostos, né? Mas boa parte do recurso, principalmente em termos de investimento, vai se buscar através do governo estadual ou vai se buscar através do governo federal. Tá? Aí na prática, só para explicar a população, para ficar fácil, eu faço sempre um paralelozinho com a família, só para explicar o funcionamento dessas ferramentas. E elas funcionam mais ou menos assim. Faça um comparativo com aquilo que você tem em casa, né? Então, comparando com a sua casa, imagina você sentando com sua esposa, com seu esposo, e faz um planejamento para os próximos 4 anos. Esse planejamento que você colocou lá no papel, a gente chama justamente de PPA. Ou seja, você chegou em casa, sentou com a sua esposa e começa a planejar a sua vida para os próximos 4 anos. Na sua casa, eu imagino que você planeja viajar, comprar carro, fazer aquisição na casa. Como você automaticamente não tem dinheiro para tudo, aí você precisa, ao longo de tempo, determinar o que vai ser prioridade naquele ano que vai se passando. Essa prioridade a gente chama justamente uma das prerrogativas que tem na lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, coloca tudo no papel dentro do PPA, a cada ano que vai passando começa a determinar o que é prioridade, porque não tem dinheiro para tudo. Feito isso, eu começo a dizer como é que eu vou buscar recurso para determinar aquela prioridade que eu coloquei na lei de diretrizes. Ou seja, coloquei todos os sonhos no PPA, na lei de diretrizes determino que é prioridade, e na lei orçamentária eu começo a dizer como é que eu vou buscar o recurso para fazer aquela prioridade que foi determinada. Se você fizer o comparativo, é a mesma continha que você faz em casa. Né? Você sonha com seu esposo, com sua esposa, sonhar tudo, mas infelizmente a gente não tem dinheiro para tudo. Então o que a gente faz? Começa a determinar o que é prioridade. Né? Determina o que é prioridade,
depois a gente vai dizer automaticamente onde é que a gente vai buscar o recurso para essa prioridade do momento. Tá? Claro que esse planejamento feito, eu já disse aqui, ele é flexível, ele pode ser mudado ao longo do tempo sem problema algum. Tá? Claro, com autorização da Casa Legislativa Municipal. Tá? Então, e aquilo que a gente planeja aqui, você pode dizer assim, a gente começa a planejar para os próximos 4 anos. Claro que eu não seria a mesma pessoa daqui a 4 anos, vocês não serão a mesma pessoa daqui a 4 anos. Mas a gente tem que planejar. Então, ao longo do tempo, a gente vai mudando. A mesma coisa acontece com essas ferramentas. Ao longo do tempo, elas são flexíveis e vão mudando, claro, com a autorização da Casa Legislativa Municipal. Tá? Então, a hierarquia das leis, elas funcionam mais ou menos assim. Eu sempre coloco uma pirâmidezinha lá, né, para instrumentar mais ou menos o funcionamento dessas leis. Sim, a primeira ferramenta de planejamento do setor público que a gente tem, que é o plano plurianual, passado para vocês aí. No meio, a gente tem a lei de diretrizes, que determina o que vai ser prioridade, além de outras prerrogativas, é claro, que a lei de diretrizes tem. E por cima, que é a última lei, tem a lei orçamentária anual, que é a lei que determina aquilo que vai buscar como prioridade para você. E qual foi a metodologia que foi construída essa ferramenta desde janeiro, tá, desse ano? A gente utiliza, a primeira prerrogativa que a gente faz quando a gente faz uma construção de ferramenta de planejamento, tá, também faço um comparativo com a casa de vocês, é entender quanto é que o município tem a probabilidade de receber durante o exercício. É a mesma conta que você faz em casa. Para você planejar a despesa que você tem em casa, o seu salário, você começa a entender quanto é que você vai receber até o final do ano. No município também acontece a mesma coisa. A gente faz uma previsão de receita, assim como você vai fazer o seu planejamento, também você faz uma previsão do seu salário para o final do ano. Você conhecendo aquilo que você vai receber, aí sim você começa a trabalhar aquilo que você vai gastar. Ou seja, para respeitar aquilo que você vai receber, o município também faz a mesma coisa. Tá? Então a gente faz uma previsão mais ou menos de quanto o município vai receber ao longo do exercício, de cada exercício, nos próximos 4 anos, de forma técnica, né? É feito um cálculo, uma metodologia de forma técnica. Entendendo isso, aí a gente começa a trabalhar as despesas. Ou seja, a mesma conta que você faz em casa. Você entende do que você vai receber nos próximos 4 anos e você começa a planejar para os próximos 4 anos em cima daquilo que você vai receber. O município também utiliza a mesma forma. O município utiliza como método também para aplicar como inflação a cada exercício que vai passando a resolução 141 do Banco Central, que determina o fator inflacionário de cada ano. Ou seja, eu começo a entender quanto é que eu vou receber em 2026, nos próximos anos eu aplico o percentual que está na resolução 141 do Banco Central, que determina mais ou menos como método de inflação 4,5% para cada exercício. Feito isso, aí a gente começa a discutir com os secretários em si, com a população, começa a discutir aquilo que é prioridade para o município, que volta a dizer, não tem dinheiro para tudo. E se não tem dinheiro para tudo, a gente precisa discutir e debater o que é prioridade para o município. Tá? E isso foi feito com todos os secretários. Cada secretário escutou, é claro, a sua comunidade. Quando eu falo comunidade, são os estudantes, o pessoal da área da saúde, né? E assim vai, o pessoal da área de cultura, né? E automaticamente a gente começa a planejar em cima daquilo que foi construído por cada secretário. Na construção, claro que a gente também trata algumas coisas fundamentais como muito, mas muito prioridade, e trata essas coisas fundamentais como muito prioridade, porque são prerrogativas legais. A primeira delas é a educação, tá? Obrigatoriamente o município tem que tratar a educação com um percentual mínimo de 25% de transferências e impostos. Então, quando a gente faz a construção da ferramenta de planejamento, a gente coloca lá, separadamente, 25% de transferências e impostos voltados para a educação. A gente também trata com prioridade da educação o mínimo de 70% de gasto com o pessoal, que está também na lei do Fundeb lá, obrigatoriamente tratada com o Fundeb. Tá? Outra prerrogativa que a gente trata também como super prioridade, a saúde, que a lei complementar 141 determina que você tem que gastar no mínimo 15% de transferências e impostos em saúde. Tá? Então, na lei orçamentária anual, a gente trata essa prerrogativa e o PPA também. A lei complementar 141, a lei determina que tem que gastar no mínimo 15%. Então, a gente coloca nessas ferramentas de planejamento o mínimo 15% de transferências e impostos voltados a se gastar com saúde. Outra prioridade também que nós tratamos é a despesa com o pessoal em cargos. O que é a despesa com o pessoal em cargos, Michel?
nada mais é, volta a comparar com a sua casa, nada mais é do que isso aqui. Você tem o seu salário, o seu da sua esposa. Em cima do seu salário, você sabe que você não pode contratar 4 ou 5 empregadas. Por quê? Porque se você contratar 4 ou 5 empregadas para trabalhar na sua casa, automaticamente todas elas vão comer parte do seu salário e vai faltar dinheiro para manter a máquina pública. A mesma coisa acontece com o município. Se o município gastar todo o dinheiro com salário, gratificação, hora extra, com contratados ou efetivos, vai faltar dinheiro para manter a máquina pública. A mesma conta que você faz em casa. Se na sua casa você gastar tudo com suas empregadas lá, vai faltar dinheiro para alimentação, vai faltar dinheiro para a escola do menino, e assim vai. Tá? Isso é chamado de despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, ela está no dispositivo da lei de responsabilidade fiscal. Ela determina que você não gaste mais do que 54% com despesa com o pessoal. Se você gastar mais do que isso, automaticamente há prerrogativas e sanções que constam na lei. Isso para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, o Executivo não pode pegar todo o seu dinheiro, né, e investir em despesa com o pessoal, ou seja, mais do que 54%. E o Legislativo não pode pegar todo o seu recurso e gastar mais do que 6% com despesa com o pessoal. Outra superprioridade que a gente trata também nessa lei é o montante da dívida pública. Mas, Michel, o que é o montante da dívida pública? Comparativo da sua casa de novo, nada mais é do que você separar um recurso para os seus parcelamentos. Como todo mundo aqui, a maioria, tem parcelamentos em casa, né? Normal. Né? Então, o que você faz? Separa parte do seu salário do seu parcelamento. O município também faz a mesma coisa. Separa parte daquilo que ele recebe para os seus parcelamentos. Esses parcelamentos se dão de gestões anteriores ou parcelamentos atuais, refere-se a INSS, RPPS, refere-se a casal, na antiga casal, refere-se assim vai, equatorial e assim vai. Tá? Então, parte do recurso a gente já deixa reservado justamente para pagar esses parcelamentos. Outro ponto importante também que é a superioridade, e é tratado no artigo 29A da Constituição Federal, é separar o montante para o poder legislativo municipal de forma obrigatória. Vamos falar no artigo 29A, que nós temos que separar 7% do recurso, no máximo 7% ao poder legislativo municipal. Aí essa prerrogativa a gente já separa, já justamente também ao poder legislativo municipal. Outro ponto importante também é que todos os projetos do município, em si os investimentos, são executados justamente em parceria com o governo do Estado e são executados em parceria com o governo federal. Tá? Uma coisa ou outra em termos de investimento é feita pelo município. Tá? Isso não é um caso particular apenas de Santa Luzia, isso acontece com todos os municípios. Então, nessa parceria, a gente busca justamente emendas do governo do Estado e busca também emendas do governo federal, além do apoio da Câmara Municipal para conversar justamente com deputados estaduais, deputados federais, para que possam trazer essas emendas para o município possa aplicar aqui esse recurso. Tá? Então, quase 99,9% dos recursos de investimentos são voltados em parceria com o governo estadual ou em parceria com o governo federal. Tá? Isso é uma coisa particular apenas no município de Santa Luzia. Isso trata-se de situações específicas, tá? Mas é voltado justamente também, tá? a ter convênios com o governo estadual como convênios com o governo federal. Bom, adentrando agora dentro da lei, dentro do PPA, eu não vou conseguir passar para vocês aqui tudo aquilo que consta na lei do PPA, mas eu trouxe aqui pelo menos os investimentos do município voltados para dentro do PPA. Tá? Deixa eu só substituir aqui a tela aqui um minuto. Lá dentro do PPA, nós separamos tanto aquilo que tem de custeio como também de investimento, nós dividimos aí em chamados programas municipais. Tá? E dentro desses programas municipais, vão constar lá todas as ações, como também vão constar todos os investimentos que o município foi exercício de 2026 a 2029. E nós separamos aí, colocamos aí 12 programas voltados justamente em termos de investimento, como também ações do município. O primeiro programa de encargos especiais, voltado justamente ao pagamento da dívida pública. O segundo programa, da manutenção de ações de duração continuada,
voltado a manter as secretarias, né, porque se precisa ter recursos para manter as secretarias no dia a dia. Tá? O segundo programa de organização educacional eficaz no ensino para a aprendizagem, que é o programa da educação. Tá? O terceiro programa de assistência social, perdão pelo erro aqui, que a gente errou o erro, está faltando tempo, mas tudo certo. O quarto programa de saúde em ação, tá? Voltado à Secretaria de Saúde. O quinto programa, Cidade Progresso, que é um programa voltado à infraestrutura do município. Tá? O sexto programa voltado à cultura. Tá? O sétimo programa voltado à gestão administrativa do legislativo, se refere-se à Câmara Municipal. O oitavo programa de proteção e conservação do meio ambiente, voltado à área do meio ambiente. O novo programa de Seguridade Social com responsabilidade, que é voltado ao RPPS, tá? A Previdência Social de vocês. O 10º programa, que é um programa de esporte e vida. Tá? Esporte é vida, perdão. Tá? Que é um programa voltado à área do esporte. E o último programa, chamado de reserva de contingência, que nada mais é deixar um determinado valor no orçamento para coisas que possam surgir ao longo do tempo, para ter mais flexibilidade. Uma dúvida, esses programas eles já são executados ou algum deles ainda vai ser executado? A partir dessa ferramenta, só em 2026. Já em 2025, tem alguns programas deles que já são executados. Tá? Conforme o PPA, o PPA que passou pela casa de 2022 a 2025. E a vigência dele só vai até 31 de 2025. Tá bom? Bom, então dentro desses programas aqui, vamos constar lá todas as ações do município, como também os investimentos do município. Tá? Tudo aquilo que é voltado como investimento, como também a manutenção da máquina pública. Como eu não posso trazer tudo, eu trouxe pelo menos investimentos voltados aí para os próximos 4 anos. Eu vou passar aqui, tá? Todos os investimentos voltados aqui, sinta-se à vontade para mim questionar alguma coisa, fique à vontade. A primeira ação de investimento do município vai ser a aquisição do transporte escolar. Volto a dizer que essas parcerias de investimento, tanto do governo do Estado como também da União. Aquisição do transporte escolar. Segundo investimento, construção, reforma e ampliação de unidades escolares. Construção e reforma do ginásio poliesportivo e escolar. Construção e reforma do Centro Municipal de Educação. Construção e reforma de quadra poliesportiva. Construção e reforma e ampliação dos centros municipais de educação. Construção e reforma e ampliação de salas multifuncionais. Aquisição de imobiliários e equipamentos escolares. Construção e reforma e ampliação de creches. Construção e reforma de ginásios poliesportivos. Recuperação dos prédios públicos. Aquisição de equipamentos para o telecentro. Implantação de laboratórios para a área de educação, robótica, informática e ciências. Construção, ampliação e reforma do sistema de abastecimento d'água. Construção e reforma de abrigos para passageiros. Ampliação da rede de iluminação pública. Construção e reforma, ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Construção e recuperação de calçamento, pavimentação asfáltica e drenagem. Construção e reforma de praças, parques, jardins e urbanização. Aquisição ou desapropriação de imóveis. Construção e reforma de prédios públicos. Construção e reforma do cenário da Paixão de Cristo. Construção e reforma de quadras poliesportivas. Construção e reforma de ampliação de estradas vicinais. Construção e reforma de cemitérios. Construção e reforma de pontos de passagem molhada. Revitalização da feira livre do município. Construção e reforma de ampliação do terminal rodoviário. Urbanização da orla lacunar. Perfuração de poços artesianos. Construção de pórtico municipal. Aquisição de máquinas e veículos e implementos agrícolas. Aquisição de caminhão frigorífico. Estruturação do ensino fundamental. Estruturação da educação infantil. Construção e ampliação de unidades habitacionais. E agora entrando na área de saúde. Construção de polo de academia de saúde. Aquisição de veículos e equipamentos. Construção, ampliação e reforma de unidade básica de saúde, aquisição de veículos e equipamentos para atenção especializada, aquisição de equipamentos para vigilância em saúde. Esses são justamente os investimentos voltados para dentro do PPA. Claro que isso ao longo dos próximos 4 anos. Uma coisa importante que a gente não coloca dentro do PPA é colocar específico, por exemplo, construção e pavimentação da rua A, construção e pavimentação da rua B.
Por que a gente deixa aberto? Porque se torna mais democrático para todo mundo. Ou seja, o Poder Executivo fica livre para poder fazer a construção e pavimentação de todas as ruas aqui que estiverem livres. Tá? Então a gente não direciona especificamente para deixar de forma mais democrática a situação. Claro que esses investimentos em si são feitos em parceria com o governo do Estado, com o governo da União, só repetindo a mesma informação, mas o município em si, tá, também busca parcerias, né, em termos de buscar emendas, tanto do governo estadual como do governo federal, e solicita aos vereadores em si que também participem dessa parceria, conversando justamente com deputados estaduais ou federais, para que possam trazer recurso para o município em si. Tá? Ou seja, a gente, para poder fazer justamente, estabelecer essa previsão, a gente precisa dessas parcerias para poder fazer essa construção. Tá? É claro, nós chegamos a um total aí, no primeiro ano de exercício do próximo exercício 2026, de 86.411.342. E é sempre importante ver as pessoas que não quer dizer que será o recurso que o município vai receber. Quer dizer que é uma previsão. Ela tanto pode acontecer para mais, como também pode acontecer para menos. Tá? É impossível você fazer previsão porque você muda de governo do Estado, você muda de governo da União, então assim, isso é uma previsão que possa receber. Tá? É claro que essa estimativa a gente tenta aproximar o máximo possível, mas que possa atender a situação. Desses 86 milhões para que possam ser utilizados, claro que se encontra já na Casa Legislativa a solicitação de autorização para um projeto de lei para que se possa ser utilizado justamente esses recursos. Um ponto importante sempre dizer à população, né, que nenhum secretário, nenhum gestor, nem o próprio presidente da Câmara pode se utilizar o recurso público sem que haja autorização do Poder Legislativo Municipal. Então, por mais que se diga assim, que você tenha 1 milhão na conta do município, ou tenha 1 milhão na conta do município, não se pode utilizar esse recurso sem que haja autorização do Poder Legislativo Municipal. E essa autorização se faz justamente em lei. Tá? Ah, mas o município recebeu uma verba de 300 mil. Né? Tudo bem, recebeu. Mas se não houver autorização do Poder Legislativo para gasto, essa verba bate o município na conta e volta. E já, mas pode utilizar o presidente, pode utilizar o prefeito? Não, não pode. Tem que haver autorização em lei. Seja no sentido de 1 centavo, seja no sentido também de 1 milhão ou 10 milhões, o que for. Tá? Então, toda essa previsão tem que ter autorização do Poder Legislativo Municipal. Presidente, fica à vontade para perguntas. Quem quiser, fica à disposição aí. Vereadores, aos que estão presentes, desejam fazer alguma pergunta? Seus vereadores, desejam alguém? Bom dia a todos. Vereador Marisa. Senhor presidente, eu tinha algum questionamento para fazer, mas eu acredito que seria mais uma questão de gestão, o secretário de gestão não está aqui, do que propriamente questão de orçamento, de números. Porque eu pude observar no PPA que não tem programas específicos voltados para mulheres, nem cita a questão de mulher no PPA. Não tem também programa específico para os autistas, nem para a causa animal. Então, a minha discussão seria mais no sentido de por que não incluir essas causas no programa. Então, seria mais uma questão de números, seria uma questão de gestão. E uma pena que o secretário de gestão pública não está aqui, ou outro secretário, ou o próprio prefeito, né, alguém que pudesse responder para a gente discutir a ausência desses programas nas leis orçamentárias. Perdoe, vereador, eu estou perguntando. Maísa. Em si, talvez não seja de forma direta, mas de forma indireta, essas situações elas constam justamente nos programas sociais. Tá? Então, a assistência social em si, ela recebe verba justamente para atender essa população, tanto seja do lado da mulher, seja da população em si, a população vulnerável, usar a palavra correta, né? O município ele recebe tanto verba do Estado como verba também da União e a aplicação do seu próprio recurso também em cima disso. Talvez assim não esteja de forma direta, mas de forma indireta está mais. Isso, mas o meu questionamento seria justamente ter subprogramas específicos até para não fechar a porta de uma futura emenda, entendeu? Receber do
Estado, receber do governo federal, porque se não tem a especificação exata do programa, não tem como receber emenda, não é isso? Aí, se porventura acontecer uma situação dessa, aí a gente tem que vir a casa trazer o que a gente chama de projeto de decreto especial para poder ser aprovado pelos senhores para que a gente possa utilizar justamente essa verba. Entendeu? Sim, entendi, porque eu já tive projetos justamente nessa linha que não deram seguimento aqui dentro da Câmara. Por isso que justamente eu gostaria de discutir com o responsável pelo Executivo. Entrando na linha da vereadora, da nossa colega, existe programa direcionado à saúde e à educação. Na saúde envolve todo o público, principalmente voltado às mulheres, e na educação envolve sim as crianças autistas. Mas eu entendo a visão da vereadora e acredito que quando sai da rota, tanto da educação como da saúde, e vem aqui para essa casa uma vez vindo, jamais a nossa bancada irá recusar um processo ligado a essa população. Na realidade, vereadora, eu vou discordar porque já foi recusado diversas vezes. Eu trouxe um, inclusive, recentemente, que não foi barrado na própria Comissão de Orçamento e Finanças, quando eu quero aqui registrar a irresponsabilidade dos vereadores Onderval e Givaldo, que nem sequer estão presentes. Então, eu estou, sim, tendo essa barreira aqui nesta casa, de trazer programas que serão em benefício da população e que está sendo barrado justamente aqui nessa casa. Não está nem sequer chegando ao Executivo, porque está tendo essa blindagem. Entendeu? Por isso que a minha questão é a falta de subprogramas nessas leis, porque é a partir daí que nós, enquanto vereadores, vamos ter o poder de atuar, de fazer realmente valer as nossas ideias que vão melhorar a população. Eu entendo que tem muitos programas, existem, né? A saúde, a educação faz a roda de conversas com as mães, eu acompanho, parabenizo, é uma excelente iniciativa, mas eu falo de aprofundar realmente, de especificar, entendeu? De especificar realmente para ser algo mais específico, ser algo mais detalhado. Por exemplo, a questão da causa animal, ela pode ficar abrangente ali na questão da saúde, na questão do meio ambiente, mas não tem especificação, e a gente viu que na audiência pública da saúde tem metas sendo zeradas. Não está tendo castração de animais, não está tendo, Michel, campanhas de adoção, campanhas de posse responsável. São esse tipo de programas que eu estou questionando. Porque existe o recurso da saúde que pode ser utilizado, mas não está sendo. As metas estão sendo zeradas. Então, por que para resolver esse problema a gente não inclui agora nas leis orçamentárias os subprogramas? Entendeu a minha percepção? Alguém mais? A secretária de Educação, depois eu passo para o vereador. Bom dia a todos. Rapidinho aqui, tá certo? Só responder da Maísa e reafirmando o que o doutor Michel falou também, sobre os autistas, sobre os alunos de educação especial. Nós temos, na verdade, eles são atendidos de forma indireta, como já foi falado aqui. Nós temos um plano de ação na Secretaria de Educação para o ano todo e esse plano de ação já contempla salas de recursos, a semana do autismo, do aluno da educação especial, os alunos atípicos, na verdade, os estudantes atípicos, e todos os projetos também durante o ano. Não é só um projeto, nós temos vários projetos. Você falou, Maísa, estou me referindo a você porque a pergunta para você, tá certo? Sim. Você falou das rodas de conversa, mas também o projeto é bastante amplo, não é? Que esse eu posso até trazer para essa casa, outro dia mandar aqui para o presidente, né, passar para vocês o projeto ou o plano de ação que a gente tem que atende os alunos de educação especial. Eu não vou especificar tudo aqui, porque é muita coisa dentro desse projeto. É isso. Obrigada. Bom dia a todos, senhoras e senhores, que nos assistem na rede social, a população que está aqui presente. A pergunta que eu quero fazer para o Michel é a seguinte. A lei de diretriz orçamentária tudo aquilo em que o município acredita que vai entrar de recursos e que precisa ser trabalhado em um ano. Sim, perfeito. Na minha casa, por exemplo, eu fiz essa pergunta e quero fazê-la de novo. Faz um ano que eu fiz a pergunta para a pessoa que veio aqui apresentar a essa audiência pública,
Na minha casa eu tenho planos, como acredito que todo pai de família faz isso em sua casa. Eu sei que todo mês eu preciso pagar água, energia, internet, gasto com o pessoal, né, na minha casa. Então, eu preciso que a minha mulher entenda que a fonte do recurso para eu pagar tudo isso vem daqui, não tem outra. 68 milhões foi a lei de direito de orçamento, foi o que o município mandou no ano passado, eu não me recordo ainda, se você puder me dizer qual é o valor, a estimativa para a lei de diretriz para 2026. Para 2026, deixa eu pegar aqui. Ela está 86 milhões. Então, tudo isso, já existe um planejamento previamente feito pela equipe técnica, não é? Para o município usar durante o ano de 2026. Isso, apresentado ali os planos, você incluiu cultura, as ações que o município pensa em executar em 2026. É interessante salientar para a população e para todos que estão aqui, que 86 milhões é recurso suficiente para fazer tudo isso que está dentro do plano que vocês planejaram. Então não existe lógica, então a gente vai precisar entender que o município vai trabalhar com folga esses recursos, certo? 86 milhões. Se houver qualquer suplementação, vai pedir alteração da sua casa para que assim seja feito. Então, uma coisa que eu pergunto, para 26 será diferente de 25, nós não vamos ter problema com remédios, nós vamos ter problema com cultura, nós não vamos ter problema com ações de educação, nós não deveríamos ter problema com em nada que o município tanto precisa. Mas aqui eu quero falar, Michel, sobre cultura, por exemplo. Eu estou aqui do lado do secretário de Cultura. Não existe uma estimativa de valores, como você falou, para determinada secretaria. Então, o que é que a população quer e eu aqui faço esse pedido? Que haja, a partir desses recursos, haja mais ações e que haja ações planejadas, como é o caso aí da lei de diretriz orçamentária, para que as pessoas entendam que para 26 serão executadas determinadas coisas. A secretária falou aqui que existe isso e isso. Existe, secretária. Eu sou prova viva de que existem essas ações na educação. Mas quando a Maísa ela questionou por que não inclui, quando não está dentro da lei de diretriz orçamentária, executa se quiser. Então, quando na força de lei, faz se quiser. Então, é interessante que agora seja incluído, que a gente possa incluir dentro da lei de diretriz orçamentária, Secretaria de Educação, essas ações, para que a gente possa ter certeza de que em 26 serão executadas. Era o Nil. Nil pergunta, senhor vereador, porque eu não conheço todo mundo, então isso eu pergunto o nome, tá? E até para forma educada, meu querido, o que acontece? É bom que se diga que as coisas que existem no município são em forma de previsão. Sim. São situações que podem acontecer ou também podem não acontecer. Tá? E você pode até me questionar, Michel, mas por que forma de previsão? Porque justamente a gente depende de repasses tanto do Estado como repasses também da forma da União. E assim como a mudança, como vai haver agora em 2026, mudança de Estado, de gestor de Estado, como também mudança do governo federal. E isso faz com que automaticamente cada gestor tenha um posicionamento de trabalhar. Ou seja, se sai do entra Bolsonaro é de uma forma, quem já passou aqui sabe. Se sai do governador do Estado entra outro, vai trabalhar de outra forma. E aí os municípios que estão abaixo, tanto do Estado como da União, passam a respeitar as regras que vêm lá de cima. E aí é uma mudança automaticamente, por isso que vem com essa casa todo ano aqui, que a gente chama de projeto de revisão do PPA. Porque automaticamente pode acontecer e não estaria essa previsão que está aqui. Mas, Michel, mas você sabe que tem como você mudar a previsão? Não tem. Eu tenho que trabalhar com aquilo que é real hoje. O real é isso aqui. Né? Então não tem como mudar, porque se manter é bacana. Legal para todo mundo. Entendeu? A gente pode chegar a alcançar essa situação. Outra situação sobre a questão de suplementação. A suplementação em si, ela não mexe, entre aspas, com o valor total. Tá? Ela mexe em secretarias específicas. Como é que ela funciona a suplementação? Então, por exemplo, eu fiz uma projeção, só como exemplo, tá? Fiz uma projeção de gasto de 1 milhão por mês para a Secretaria de Administração. Só que às vezes eu não consigo gastar esse 1 milhão, tem mais coisa.
aparecer uma coisa ou outra, 1.200.000. O que acontece? Eu tenho que sair de 1 milhão e tenho que suplementar mais 200. Por isso que há a suplementação. A mesma coisa acontece com a carga legislativa. Faz-se uma previsão lá, vamos chutar aí, de 500 mil no ano, mas acontece, de repente, não ser 500 mil, passar 520, 530. Aí onde entra justamente a suplementação. Ela dá essa flexibilidade justamente por conta disso, porque a gente não consegue realmente tirar esse valor. Essa situação não é uma prerrogativa propriamente do município, ela é uma prerrogativa também do Estado, como também da União. Se você pegar tanto o Estado como a União, você vai ver também que eles suplementam, porque a gente vive num país que tudo muda daqui para amanhã. Talvez o daqui que eu esteja falando hoje já não seja aquilo que eu estou falando amanhã, porque tudo muda. É normal mudar, entendeu? Não tem jeito, entendeu? Então, a gente vai tratar essa situação dentro daquilo que é legal. Claro, se houver autorização da Casa Legislativa para poder suplementar, porque a gente só pode suplementar com a autorização da Casa Legislativa, vai suplementar. Se não for, vai ter que mandar outro projeto para a Casa aqui para que os senhores autorizem justamente essa suplementação. Porque, Michel, já existem ações que são muito relevantes para o município, mas eu acho que não custa nada ser colocado dentro das leis essas ações que as pessoas esperam que aconteçam. Né? Quem aqui mora na cidade sabe, para alguns vereadores, né, que entendem um pouco do que são, do que é isso aí, do que é isso, eu passei quase 7 dias tentando entender algumas coisas. Eu não sou economista, não sou formado em contabilidade, né, mas aqui nós temos pessoas que têm essa percepção, mas a população entende que 86 milhões é o que vai chegar de recursos no ano 2026. Então, apesar de que eu sei, eu passei também na secretaria, fui subsecretário de Finanças, e eu sei que isso aí é uma previsão, porque há mês que o governo federal manda um valor e há mês que ele aumenta, uma vez que ele diminui. Mas para a população, ele vai entender que 86 milhões é o que vai ser trabalhado em 26, em um ano, e é dinheiro suficiente para suplementar, para fazer todas as ações que o município precisa. Então, só para dar continuidade e finalizar também essa parte, eu entendo que essa discussão do que a gente está falando aqui deveria ter ocorrido na elaboração do PPA, porque na verdade quando você falou assim que foi ouvida a população, não foi elaborado entre os gestores, não foi ouvido os vereadores, não teve essa audiência para a gente poder elaborar, porque aí essas nossas sugestões poderiam ter sido incluídas. Quando a gente fala que está faltando alguma coisa, não estou desmerecendo o trabalho da gestão em nenhum momento, não estou dizendo que não faz, só estou querendo somar, contribuir para que venha a ocorrer mais efetivamente, principalmente aquelas que realmente não há. Então, assim, quando o vereador falou, né, a questão de que não tem a especificação de secretarias, tem, mas vai muito da prioridade. Eu entendo que a Secretaria de Infraestrutura, ela engloba um valor muito alto, significativo, em detrimento de uma Secretaria de Assistência Social, que é a porta de entrada para as pessoas de vulnerabilidade, que deveria ter um investimento muito maior. E aí prefere-se investir em uma Secretaria de Infraestrutura, onde nós estamos vendo aí obras paradas, né? Estão fazendo um programa agora, iniciado um programa muito bom, parabenizo, vitalização do porto, excelente. Mas a assistência social tem um recurso infinitamente inferior ao da infraestrutura. Então, a gestão deveria ter nos ouvido antes de elaborar, mas a gente ainda pode corrigir por meio de emendas. Corrigir por meio de emendas, para valorizar as pessoas, para cuidar das pessoas. Tem distribuição de cesta básica? Tem, mas não é suficiente. Né? A secretária está aqui, ela pode confirmar. Eu vi ontem uma cesta muito boa, parabéns. Né? Nunca vi daquela qualidade, realmente, nenhuma outra gestão. Muito boa. Mas não é suficiente, porque a gente sabe que tem muita gente passando necessidade. Então, não dá para estar investindo apenas em concreto, em obras paradas. Quando vai se reformar uma escola, vai manter, porque a escola já foi reformada, vai fazer manutenções. Então, poderia-se olhar mais humanizado, pensar em parar de investir em obras, em concretos, e investir mais nas pessoas. Né? Na assistência social, a Secretaria da Mulher, eu vi na LDO, R$230 mil apenas. Pouquíssimo. Faz ações para as mulheres? Faz agosto lilás, faz outubro rosa, tudo é voltado para as mulheres. Mas o enfrentamento da violência específico, um programa de geração de renda para as mulheres,
Não tem, entendeu? Então, por isso que está falando o secretário aqui, para a gente discutir essa parte, para a gente poder incluir, para a gente poder melhorar esse orçamento e cuidar realmente das pessoas que estão precisando. Talvez essa visão da vereadora Marisa seja bem sensível em relação a gente por ser mulher. Então a gente dá um olhar mais para isso. E essas preliminares realmente deveriam ter existido em uma falha nossa, não é, presidente? Da gente não ter alinhado. Na realidade é o executivo. Que era para ter a gente. A nossa é essa mesmo que a gente discutiu. O executivo deveria ter marcado uma para discutir com a gente. Uma preliminares para a gente poder entrar em ação e ver com outro olhar. Realmente eu concordo, e a secretária aqui de assistência, ela concorda plenamente nessa situação. Porque temos que priorizar primeiramente a mesa farda, né, farda? E sim, depois, como a vereadora Marisa citou, as casas pintadas, as ruas bonitas, mas eu acredito que a barriga cheia vai deixar a população muito mais feliz. Não desmerecendo a infraestrutura, a secretaria, ela desempenha um trabalho muito bem, né? A gente está vendo realmente, mas eu acredito que a gente poderia colocar na balança e medir de uma forma melhor, né? Essa verba chegando. E acredito que agora a gente vai analisar isso de uma forma melhor, né, presidente? Mas a gente também tem que verificar, vereadora, que essa Câmara também aqui aprovou um projeto especial para as mulheres de 1.065 mil para o próximo ano. Esse valor foi para esse ano. Esse valor foi para esse ano. Na realidade, houve um atraso no projeto, que foi votado muito no final do ano, que essas ações da Secretaria da Mulher já deveriam estar ocorrendo. Nós estamos falando aqui da LDO de 2026, que o recurso para a mulher é só 230 mil. Não tem nada a ver com o recurso que já aprovamos desse ano. Mas pode ser executado, né? Então, provavelmente a gestão está com um olhar humanizado e sensível às mulheres. Por isso que mas a gente não está dizendo que não está. A gente só está tentando mostrar uma visão que a verba direcionada à infraestrutura, ela pode ser de uma forma mais global para as outras secretarias, principalmente pela nota de entrada, que é a assistência social. É isso que a gente está discutindo, não sobre a verba das mulheres. Mas começou a ser feito isso, né? Isso. A gestão começou a ser organizado dentro da Secretaria de Assistência da Secretaria da Luciana. Entendeu? Então, provável que a Secretaria começou agora com distribuição de cesta básica, assim como a vereadora falou, nunca houve uma cesta básica tão robusta como a gente está vendo aí. Então, eu acredito que a gestão agora vai ter esse olhar humanizado, né, na pessoa do prefeito de transporte, para que no próximo ano a gente tenha uma gestão focada mais para quem realmente precisa. Entendeu? O senhor tem que entender que quando a gestão vai ter o olhar humanizado, vai, mas é com investindo dinheiro, é planejando. Se não tem lá a verba suficiente, não tem como ser feito. Entendeu? É uma questão de redistribuição de recursos para poder ampliar. A gente não está falando que não tem, está falando de ampliar. E não dar continuidade. Com o recurso que tem, vai ser dado continuidade, mas não tem como ampliar, não tem como atender. A gente vê na publicação da secretária, distribuiu, acredito que mais de 200 cestas, né? Várias pessoas lá, e eu vou receber, eu sou daqui da fazenda, vou receber. Por quê? Porque não é suficiente, porque não tem recurso suficiente. Então é questão de prioridade, de repriorizar. Eu acredito que a secretária pode falar e dizer, porque o que a gente está discutindo dentro da gestão é justamente isso. Porque não são cesta básica, e sim uma política para o cadastramento de famílias, para poder essas pessoas que elas vão receber essa cesta básica e ter essa assistência. Bom dia, eu quero responder a todos a questão seguinte das cestas. Realmente é uma cesta muito boa, porém essa cesta é adquirida com recurso da prefeitura. Não é do governo federal, não é dinheiro de governo estadual nem federal. Então o que é que acontece? Como a nobre vereadora falou, a gente não pode dar essa cesta para todo mundo que precisa. Muita gente precisa. Porém, nesse primeiro momento, a gente está dando essas cestas para as pessoas realmente que não têm nada. Entendeu? Tem uma renda muito pequena. Infelizmente, a gente tem que ir pela renda per capita do governo federal, que é R$217. Então, pessoas que têm uma renda de R$900 não foram, infelizmente, não foram contempladas agora nessas cestas, vão ser futuramente, porque o projeto que a gente tem é que realmente ninguém fique sem comida, né? Então, assim, mas eu concordo aqui com as vereadoras em dizer que a gente deveria realmente ter um recurso maior, porque a assistência não tem. A assistência não tem um recurso que
como a vereadora que falou, como da infraestrutura. Não que não precise, precisamos de prédio, precisamos de reforma, precisamos de tudo. Mas o povo também precisa realmente de ter a comida, de ter a assistência, de pagar, porque a prefeitura não dá só a cesta básica. A assistência social, ela paga a energia, ela paga a água, ela dá gás. Entendeu? Todos os dias eu atendo pessoas lá precisando, que vem com papel de água, papel de energia, e a gente tem que pagar. Mas isso é pago, e sim, bem lembrado. E tem o aluguel social. A gente hoje, nós temos 43 famílias que estão no aluguel social. E eu tenho uma lista de espera de 20 pessoas. Entendeu? Para o aluguel social. E a gente não tem recurso. É por isso, que outro dia eu escutei, Michel, de um deputado, dizia o seguinte: a vontade, a lei me bloqueia de executar a minha vontade. A secretária Luciana Araújo, eu digo sempre, quem entra na assistência social, se não é, mas sai com o coração humanizado. Por quê? Porque começa a enxergar as situações que as pessoas estão vivendo. Apesar de que hoje no nosso município, e também obra isso do governo federal, existem muitas ajudas, muitas coisas. E o município ajuda também, implementa isso aí, como a aluguel social, pagando água, energia e a distribuição de cesta básica. Mas são 200 cestas básicas para um número muito alto de pessoas que necessitaram. Se tiver na LDO mais orçamento, um olhar mais humano, para que a secretária Luciana trabalhe ao invés de 200, 500, ao invés de 20 aluguéis sociais, 60, ela vai trabalhar, ela vai ter essa ação desse recurso. Então, não é só dizer, é preciso olhar, tem um olhar humanizado, é preciso ter dinheiro, porque o olhar humanizado ela não tem recurso. Então, assim, interessante que, e aqui eu quero lembrar também, antes de vir para aqui, vereadora Maísa, eu recebi uma mensagem, e aqui eu quero parabenizar como ela parabenizou o gestor, certo? Eu não vou aqui citar a secretária de infraestrutura, eu vou falar do gestor, porque é ele que autoriza tal coisa. Mas tem uma preocupação na revitalização da lagoa. Se eu já audiência pública, eu posso, então, citar isso aqui. Existe preocupação de alguns trabalhadores, secretário etc. Falou para mim, não, Pedro Soares, desculpa. Então, assim, não, é muito boa a revitalização, mas fala lá na Câmara para ver como é que vai ficar os profissionais que dependem da captação de areia para sobreviver. Então, com essa revitalização, segundo alguns trabalhadores e pescadores, que quando não tem pescado, eles vão para a areia. A preocupação é como é que vai ficar a nossa captação de areia em relação à revitalização da lagoa. Então, aqui eu quero falar para o prefeito Correia que é preciso que haja um olhar técnico, né? A equipe está executando isso, vai dizer para ele o que está acontecendo e o porquê dessa preocupação com as pessoas que moram no povo. E aqui eu quero elogiar também as pessoas que estão felizes, simplesmente com a fachada de sua casa pintada, mas estão felizes, porque nem todo mundo, secretária Luísa, no final do ano, faz apenas 2 meses para terminar o ano, tem condições de comprar um balde de tinta para pintar a sua porta. Então, acho que eu parabenizo e parabéns à secretária de Ação Social pela distribuição da cesta. Espero que ano que vem possa ser, ao invés de 200, possa ser 400, 500, 600, assim se houver recurso. Eu quero só complementar aqui uma coisa que a gente tem na assistência, um programa federal que é o Criança Feliz. Mas também não tem um recurso, entendeu? A gente recebe hoje, falando em números, 12 mil reais. Dividido a cada 2 meses, vem 6 mil reais. A gente não paga nem a folha do pessoal que trabalha para o Criança Feliz. Então, realmente, tudo é complementado pelo recurso. A gente aumenta onde entra o que eu estou falando, eu vou finalizar agora. Só para o vereador Dionísio entender, que às vezes a gente vai falar e já cria-se uma barreira, uma pessoa acha que a gente está criticando, na realidade a gente quer ajudar. No item de despesa do BPA, tem uma despesa para o urbanismo, que é a Secretaria de Infraestrutura, de R$ 13.260.474. Em compensação, para a assistência social, que é o que nós estamos aqui falando, R$ 4.365.301. Como é que vai
delegar? Tem, mas não tem recurso. Por quê? Não dá para enxugar o recurso da Secretaria de Infraestrutura e investir na assistência social, que é onde as pessoas com vulnerabilidade estão mais necessitadas? Deixa eu colocar um ponto aqui para a gente. Isso. Vamos começar para o Michel. Só separar um pouco as coisas aqui para a gente Organizar. organizar. Primeiro, sobre a questão só de cesta básica no município, é importante as pessoas entenderem que tudo que acontece no serviço público tem que ser através de lei. Tudo, gente. Tudo. Tá? O serviço público é uma prerrogativa que eu só posso fazer qualquer coisa que seja, tanto eu, como os que trabalham no serviço público, como os senhores gestores, presidente da Câmara, prefeito, vereadores, secretários, tudo tem que ser feito baseado em lei. Tá? Então, não se dá nada nem nada a ninguém que não esteja baseado em lei. Tá? Então, às vezes acontece alguma secretaria de assistência social querer dar mais do que aquilo que lhe pertence, muitas vezes ela se prende aonde, como o vereador falou, se prende justamente na lei. É a lei está lá. E a lei me diz que eu tenho que dar justamente cesta básica à população para quem é vulnerável. Tá? E não simplesmente pelo prazer de dar porque achar que aquela pessoa está sem condições de momento. Tá? Então, automaticamente, para que eu possa chegar lá, a secretária possa chegar lá, eu possa dar uma cesta básica, antes dela já foi a assistente social e já deu o parecer dela. E disse, olha, aquela casa ali, aquela família ali, ela é vulnerável. Aí a lei me permite automaticamente que eu possa chegar com a cesta básica lá e possa dar. E a lei me diz também que aquilo não pode ser permanente. Ela tem que ser eventual. Existe uma coisa que chama na lei, que é colocada para o federal, chamado benefícios eventuais. Ou seja, você vai receber 2 ou 3 meses, entendeu? Um mês, né? E vai voltar à sua normalidade depois de trabalhar. Esse é o ponto da cesta básica, é importante saber isso. Entendeu? E qualquer coisa de outras secretarias também, só se faz tudo à base de lei. Às vezes não é nem mais vontade do gestor, ele volta as palavras do novo vereador. Não é nem que o gestor não queira, é porque muitas vezes ele se prende na lei. Porque se ele for fazer além da lei, automaticamente ele passa a ser prejudicado. Há um outro município aqui, há uns 300 quilômetros daqui, que o prefeito perdeu o mandato justamente por conta de cesta básica. Justamente, por conta de cesta básica. Ou seja, deu cesta básica em ano que não se permitia, né? Todos os anos pode, mas existe uma limitação, né? E aí se fez a fiscalização e acabou caindo para o mandato dele para a situação. Tá? Outro ponto importante sobre a Secretaria de Assistência Social, e aí vai uma recomendação minha, eu como técnico, como gestor, tá? Que acompanho. A educação, existe um percentual determinado na Constituição Federal, no artigo 202, que determina que 25% seja direcionado no mínimo à educação. Está lá, na Constituição, uma lei que é maior, está lá dizendo que eu tenho que pegar o orçamento do município de transferência de imposto tem que determinar 25%. Para a saúde, existe a lei complementar que determina 15% no mínimo sem gasto com saúde. Então tem que fazer o orçamento voltado para a saúde. Aí eu concordo com a vereadora. Qual a única secretaria que acaba ficando também vulnerável? Atende as vulneráveis e fica vulnerável. A Secretaria de Assistência Social não sei se a secretária concorda comigo, há um enorme clamor de todas as secretarias para que também se tenha esse percentual determinado quando tem educação e quando tem a saúde. Aí vai no meu conselho, tá? Como já acontece aqui, se não me engano, só em 2 municípios aqui do estado. Se vocês querem um percentual maior na secretaria, conste isso no orgânico do município. Tem um município que tem lá, destinar percentual X à Secretaria de Assistência Social do município. Então, quando você faz a lei orçamentária, obrigatoriamente eu tenho que fazer o quê? Tem que colocar aquele percentual, como eu coloco na educação, eu coloco também na saúde. Isso se torna de forma obrigatória. Tá? De forma obrigatória. Se você me perguntar por que está hoje aquele valor, realmente é uma coisa que eu não sei por acaso, é cada situação, entendeu? Mas fica o meu conselho, porque hoje aqui no estado não é só a reclamação de vocês, mas quase todos os municípios têm valor menos. E eu sempre aconselho, se você está um percentual maior, primeiramente propício que está orgânico, que tem que ser um percentual que tem que ser respeitado. Tá? Isso é uma briga de quase todos os municípios sobre essa situação. Né? Às vezes vou brigar com o Estado, vou brigar com o governo federal para que conste lá, mas se tem daqui próximo, você mesmo pode mudar a sua lei orgânica e pode fazer isso, sem problema nenhum. Tá bom? Secretário, você quer falar? Deus está me metendo aqui, nós vamos dar a palavra dela. Mas só rapidinho, uma informação só. Nós temos os recursos de educação que é estimativa, tudo é estimativa, porque depende da quantidade de alunos que vem.
Porém, nós também, além de ser estimativo e depender da quantidade, a gente precisa cumprir algumas vezes que vem do Ministério da Educação, para poder, se a gente não cumpre, a gente também não recebe aquele recurso, entendeu? Então, tem o caso da educação especial e entre outras ações da educação. Então, existe isso, fica amarrado, porque além da humanização, claro, né? Além disso, a gente precisa também cumprir essas metas, essas leis que vêm do Ministério. Era só isso, mesmo de informação. Show. Fica à vontade. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, senhor presidente, senhor secretário e a população, ou a mínima parte da população que se encontra. A LDO, o PPA, tudo é uma complexidade muito grande. E aqui eu acho que pouco de nós entendemos, temos entendimentos técnicos da construção dessa lei. Mas também somos alguns curiosos. Quando se fala, e a vereadora Flávia, a vereadora Maísa e o vereador Nan colocaram sobre a questão dos recursos da ação social, fazendo comparativo com a infraestrutura, que é de grande importância também. A explicação técnica do companheiro Michel, sinal um técnico muito competente, que a gente merece tempo, fala que tudo é sobre a lei. Concordo. Mas também que a ação social, a secretária precisa ter uma avaliação das assistências sociais que vão para lá, para ver quem realmente merece receber, não só a cesta básica, como a secretária falou, tem apoio social, tem gás, tem energia. Mas a secretária já colocou que 206, que foi elogiado e que nós sabemos que é um número significante, é bom, mas é pouco. E se é a lei que diz, e eu como leigo estudei pouco, porque se trata-se do PPA da LDO, se é a lei que, como foi que se chegou a 4 milhões, e se não há uma possibilidade, que é um estudo que é feito, né? E assim, ninguém é forte sozinho, e ninguém é perfeito. Então aqui, inclusive, eu vejo isso com o que eu estudo nesse momento, é que há uma unanimidade entre secretários, própria secretária da Ação Social e os vereadores, de que buscam uma possibilidade, uma lacuna técnica para que se mude isso. O senhor falou que tudo tem que ser na lei, e a lei não está aí, a lei não está sendo colocada aqui. Quem faz as leis não somos nós, vereadores? Então eu vejo assim que é muito pertinente, né, as colocações, até porque quem tem fome, o município investe, não só de agora, o município tem investido muito, mas se existe uma possibilidade de investir mais, e se a questão é a lei, e se existem brechas técnicas, constitucionais, vamos mexer na lei e vamos dar mais um realzinho para a ação social, para que a gente possa realmente levar uma assistência maior à população mais carente. Essa é a minha opinião enquanto leigo, né? E aí fica a sua pessoa que entende, que estudou para isso, para dizer se existe essa possibilidade ou não, porque toda lei ela pode ser mexida. Quanto à questão da lei orgânica do município, nós passamos por essa casa e até entendemos sim que ela está um tanto quanto já arcaica, claro que precisa ser mexida, isso em consonância com a maior lei que é a Constituição Federal. Se a saúde e a educação tem um percentual, isso já vem lá da Constituição Federal. E se a gente pode mexer na lei orgânica para que as outras secretarias, inclusive a secretaria que por enquanto estou com o apelido de secretário, porque secretário é um apelido passageiro, possa também ter um percentual, possa também ter vista como algo de importância para a comunidade. A educação é importante, a saúde é importante, a ação social, a infraestrutura, assim como a cultura, porque cultura também gera futuro. Não pode ser visto como gasto, tem que ser visto como investimento. Muito obrigado. Deixa eu colocar um questionamento sobre a questão dessa divisão, nosso secretário.
às vezes eu dou palestra sobre orçamento e sempre digo para os secretários e as pessoas digam: o orçamento, ele não é aquilo que você deseja, ele é aquilo que você pode. Entendeu? Infelizmente, ele não é aquilo que eu desejo. Como acontece na minha casa. Na minha casa também não é aquilo que eu desejo, porque na minha casa eu quero viajar, eu quero comprar um carro novo, eu quero dar carro para minha mulher, eu quero fazer tudo. Só que eu não tenho dinheiro para tudo. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu posso. Entendeu? Por que eu estou explicando isso? Funciona mais ou menos assim. Imagine que o senhor tem R$1.000 de salário e se eu queira pegar esses R$1.000 de salário e dividir para os seus 4 filhos. Ele diz assim: olha, tu não vai ficar com 250, 250, 250, 250. Está todo mundo igual. A partir do momento que você diz assim: olha, o primeiro, eu não vou dar 250 não. O primeiro vai ficar com 500. O que vai acontecer? Os outros vão ficar com menos. Por quê? Porque o salário é o mesmo. Entendeu? A receita do município também é a mesma. Para que a gente possa aumentar para a assistência social, alguém de outras secretarias vai ter que ceder. Porque automaticamente o salário é o mesmo, entendeu? Aí eu entendo, um vereador aqui, a questão de prioridades, tudo, entendeu? Mas funciona mais ou menos assim. Porque às vezes, quando a gente fala do orçamento público, as pessoas dizem assim: aumenta lá na secretaria, aumenta lá isso aqui. Mas peraí, aumentar a despesa eu posso aumentar. Mas eu sempre classifico o orçamento como um bolo e divido em pedaços. Se alguém dizer assim: eu não quero um pedaço, não, eu quero 2 pedaços, alguém vai ficar sem bolo. É assim que funciona. Entendeu? Então, para que eu possa aumentar a assistência social, alguém de uma outra secretaria vai ter que dizer para mim: ó, tira da minha parte aqui e coloque para ela. Tire de fulano e coloque para ela. Aí não há problema nenhum, entendeu? Não há problema nenhum. Quando acontece que a prerrogativa, já que eu disse, entendeu? Na lei orgânica já, esta prerrogativa, aí sim, aí obrigatoriamente alguém vai ter um pedaço do bolo maior, que acontece com a educação, que acontece com a saúde, e a probabilidade de se colocar isso na lei orgânica vai acontecer com a assistência social. Por quê? Porque a própria lei lá de cima determina, então tem que fazer isso, não tem para onde corrigir. Mas essa discussão aí poderia ter feito antes. Porque você falou que foi discutido entre a sociedade, mas não foi discutido entre a sociedade dos vereadores. Porque se a gente anteriormente tivesse feito essa discussão, você trouxe aqui, a gente poderia ter disponibilizado para assistência um percentual maior, para a própria cultura, que tem um secretário de cultura aí, que eu acredito que a secretária de cultura hoje que trabalha não tem dotação. Então, assim, essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje sobre o PPA, isso deveria ter sido executado anteriormente, até por essa casa mesmo. Foi falha nossa. Na verdade, é a falha do executivo, porque assim, o próprio Michel pode explicar. A lei determina que seja obrigatório uma audiência pública para elaborar as leis, que é o executivo que faz, e outra audiência pública para discutir a votação que é essa. Mas no início da fala ele falou que o PPA é discutível entre a sociedade, entre o executivo, o legislativo, mas faltou essa discussão. Eu acredito que isso deve servir de exemplo para que a gente venha cobrar mais, a gente como vereador. A gente sabe que a sociedade hoje ela não cobra, infelizmente. Ela fala nas esquinas, fala na calçada, mas não tem coragem quando a gente vai uma audiência pública, quando uma audiência da saúde, não comparece. Então, quer culpar os vereadores, mas a sociedade tem que nos cobrar aqui dentro. Então, assim, quando você trouxe a fala, a gente deveria, a partir de agora, cobrar mais, para que, no caso, hoje a gente não penalizasse uma assistência com a própria população, com a própria agricultura, do secretário Pedão, que eu falou aí anteriormente, que eu sei que a cultura não é gasto, é investimento. Então, tem que ter um olhar diferente. Não só para, como citaram aqui, da infraestrutura de 3 milhões, mas sim redistribuir esses recursos para que a gente venha ter toda uma secretaria funcionando no básico. Então, essa é a minha fala, está entendendo? Mas a gente tem que entender também que a gente sabe que uma infraestrutura do município é muito importante, assim como acontece a saúde, a educação, entendeu? Essa é a minha fala. Isso é importante. Vereador Dionísio, a lei federal diz que na elaboração da LDO é interessante a participação maciça da sociedade. Isso. Né? Você falou da cultura, eu quero aqui dizer para o secretário Pedro Soares, não vou errar não, que foi destinado para a secretaria dele 3.333.000. O senhor tem 277.000 para fazer cultura por mês. Espero que o senhor faça. Uma coisa importante que eu sempre passo também para vários municípios, tá, gente? Os municípios pensam em investir, mas esquecem de manter.
Então, o que eu quero dizer com isso? Então, digamos que eu tenho na minha casa lá, recebo lá um ganho de R$1 milhão, né? E aí, eu me empolgo e compro uma Ferrari de 800 mil. Bacana. Eu comprei lá, gastei dinheiro. Só que eu esqueço que aquela mesma Ferrari, ela não vai ser só 800 mil. Ela precisa se manter ao longo do tempo. O que isso tem a ver com o município de vocês? Eu sempre digo, qualquer tipo de investimento que é feito no município se torna muito ligado em pensar se o município tem a capacidade de poder manter aquilo. Se você construir um novo hospital aqui na porta de Santa Luzia, mas se você não tem condições de manter, não construa. Porque o governo do Estado e a União, eles têm prerrogativas de mandar investimento. Só que eles não querem manter. Essa prerrogativa passa justamente para o município. E aí se torna-se complicado. E cada vez que tem a ver com o assunto, porque cada vez que você faz isso, você está tirando dinheiro de outras áreas para manter essas estruturas. Tá? Ou seja, você precisa manter aquele investimento, porque aquele investimento ali é como essa casa aqui. Se o presidente automaticamente no final do exercício não faz uma pintura, não faz isso, claro que é uma a casa vai ficar decaída. A mesma coisa acontece com o município e as situações. Você faz um investimento, mas você não mantém, você automaticamente vai decair esses investimentos. Mas só que quando você não tem, automaticamente você está tirando dinheiro da secretaria justamente para isso. Então, acaba ficando as secretarias vulneráveis, porque esse mesmo dinheiro seria para manter a própria secretaria, mas estão sendo mantidos justamente de investimentos. Mas alguém gostaria de fazer uso? Eu falo da IDO? Não, só eu só tenho uma dúvida. Agora tem dinheiro. Eu percebi que no PPA tem uma divergência de valores entre o PPA e a LDO no repasse da Câmara. Por exemplo, no PPA está constando que o repasse da Câmara vai ser R$1.863.928. Enquanto na LDO uma diferença de, aí seria R$1.687.273. Uma diferença aí mais ou menos de 12%, não sou muito boa em matemática não. Mas aí, eu sei que pode haver essa diferença, né, de um planejamento para outro. Mas considerando que as leis foram elaboradas agora, e que é a previsão para o próximo ano, já 2026, por que tem essa divergência justamente no mesmo ano? É alguma inconsistência? Como é que se explica? Boa pergunta, Gabriel. O que acontece? Existe uma questão que a gente chama de temporal, o tempo que é feito a lei. Tá? Esse valor que está proposto lá, tanto no PPA como também na LDO, provavelmente será mudado lá na frente. Porque o que diz a lei? A lei, com a seu artigo 29 da Constituição, ela diz que o cálculo de repasse da Câmara será 7%, no máximo 7%, efetivamente arrecadado no exercício anterior. Ou seja, quando chegar em 2026, a gente vai refazer esse cálculo para a Câmara. Então, pode haver divergência porque o PPA foi criado em determinado tempo e a LDO e a LOA foi criada em outro determinado tempo. Nesse espaço aqui, claro que essas exceções de previsão elas mudam. Entendeu? Tem hora que é para mais, tem hora que é para menos, então não há problema nenhum. Mas vai haver também, lá na frente de 2026, uma nova diferença, porque a lei determina que você calcule sobre a arrecadagem do exercício anterior. Ou seja, no começo de 2026, quando iniciar 2026, a gente vai pegar o balanço de 2025 e refazer o cálculo para ver realmente quanto é o repasse da Câmara. Lembrando que o repasse da Câmara, a lei determina o seu artigo 29 que seja o máximo. Tá? Não pode ser menor do que está estabelecido no orçamento, nem pode ser no máximo aquilo que foi calculado com a receita anterior. Então, aquilo que consta hoje no PPA e na LDO não será necessariamente o valor de repasse da Câmara. Certo, aí só mais uma dúvida. Aí se no caso for fazer o cálculo e os 7% da receita corrente líquida for menor, vai precisar vir para a Câmara ou simplesmente modifica? Aí se considera o valor que está lançado. Tá? O valor que está na lei. Se porventura não houve cálculo, a outra boa pergunta também, às vezes quase pessoas me perguntam isso. Se porventura for feito um cálculo, e o cálculo é menor do que aquilo que está no orçamento, aí você tem que respeitar o orçamento. Alô? Perfeito. Tá? Agora, se porventura o cálculo é maior, aí a lei diz que é até aquele valor. Aí você pode repassar entre aquilo que está no orçamento e aquilo que foi calculado. Ou pode repassar aquilo que está calculado. Você falou que o repasse no máximo 7%. Existe um percentual mínimo? O percentual mínimo é o valor estabelecido na lei. Entendeu? Tá? Então, como eu expliquei no operador, se automaticamente, no cálculo lá, que eu fiz, chutando, tá? No cálculo lá deu 100 mil, mas na LOA tem 120 mil, tem que
que repassar? 120 mil na LOA. Tá, valor. Entendeu? Agora, se o cálculo deu 140 e na LOA consta lá 120 mil, eu posso repassar entre 120 e 140. Entendeu? Tá. Mais alguém? Então, vamos por encerrar. O Michel faz essa consideração e a gente já encerra. Vamos começar a consideração. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a casa de vocês. Acho que foi uma discussão muito boa. Fiquem à vontade, eu estou aqui a qualquer momento, entendeu? Tá? Eu presto serviço aqui para casa também. Fique à vontade para ligar para mim, para questionar, para perguntar, mesmo fora desse momento, não tem problema nenhum. Tá? A gente está aqui para discutir. Agradeço a população que tem participado. Acho que é fundamental aqui falar da vida de vocês dia a dia, entendeu? Das últimas audiências que eu participei, né? Essa foi muito mais calorosa, eu confesso a vocês, e acho fundamental os vereadores questionarem, discutirem, entendeu? Baterem boca, porque isso faz parte da prerrogativa de cada vereador. É fundamental. Tá? Essa questão de audiência pública é uma situação que lá atrás pouco se dava importância, mas agora parece que mudou o cenário. Já fiz muitas, eu acho que já fiz umas 10 até o final do exercício. Então, parabéns para vocês aí, mesmo aqueles que sejam o seu primeiro ano de mandato, discutir isso, porque é fundamental para a vida de vocês. Tá? Essa discussão não quer dizer que você vai bater de frente com o gestor do prefeito, não, nada disso. Entendeu? A discussão é justamente para ter os pés. Michel, e assim, quando a gente lidar com o dinheiro público, automaticamente já vem a discussão, né, que é enviado. Não tem como a gente prever. Eu sei que uns vai querer ganhar a fala na questão de méritos, mas no final a gente sabe como funciona. Então aqui a casa, ela não está para acusar, estamos para tentar alinhar as situações. E eu, como vereadora mais, acredito que muitos aqui dentro somos novatos no assunto. Então, eu tenho muitas dúvidas. Se eu fosse citar todas as minhas dúvidas, a gente passaria aqui o dia inteiro, mesmo assim, não dava solução. Então, não adianta eu estar em casa lendo, estudando, como citam, não vai tirar todas e cessar as minhas dúvidas, porque a situação vem aparecendo a cada caso. Então, não tem como ninguém ser melhor que o outro aqui dentro. Realmente isso é válido, foi preciso, e eu, assim como o irmão Edson citou, você está de parabéns porque você nos instruiu e é uma clareza nas suas falas, muito, muito bom mesmo. E eu agradeço a todos os secretários que aqui estão presentes, a população, aos nossos amigos vereadores, mas é assim mesmo. E eu gosto quando a situação é assim. Porque se não fosse dessa forma, você só poderia até ser online. Só você falava e a gente ficava balançando a cabeça que nem catena, né? Mas a gente gosta disso mesmo. E parabéns. Obrigado. Eu dou os parabéns a todos vocês, os secretários, os vereadores, a população que apareceu. E fico à disposição de todos vocês a qualquer momento para discutir qualquer tipo de situação. Tá? Vou levar automaticamente as palavras que vocês colocaram aqui aos secretários. Alguns já estão aqui, mas vou levar para os outros, né? E claro, a ferramenta não termina aqui. No próximo ano já tem mais situações e que a gente possa dar continuidade a essa discussão sem problema. Tá bom? Fico muito agradecido. Presidente. Queremos agradecer ao Michel por sempre estar disponível para nos esclarecer as dúvidas sobre as leis orçamentárias. Queremos agradecer a presença de todos os secretários, sem citar nome. Queremos agradecer a nossa primeira-dama também por estar presente, subsecretária da Educação, ao nosso pastor Juvenal da Assembleia de Deus, obrigado por estar presente. Continuar o pastor Juvenal de casa para uma reunião como essa, precisa ser muito bom. Então, Michel, você está de parabéns, viu? Trazer o pastor ali ouvir, não é para todo mundo não, viu? Então, você está de parabéns. Então, muito obrigado a todos. Terça-feira nós queremos convidar os vereadores e a população. Eu ia marcar, porque eu marquei uma reunião com o pessoal do SEBRAE. O SEBRAE e a Secretaria de Indústria e Comércio, eles pediram, o SEBRAE nos ligou, o pessoal do SEBRAE nos ligou, para vir na terça-feira, para mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido com a Secretaria de Indústria e Comércio. Mas como terça-feira é feriado, a gente vamos remarcar com eles para a próxima terça-feira. Então, desde já agradecemos a todos os presentes, muito obrigado, dou por encerrada a nossa audiência pública e Deus abençoe a todos.